Fechemos os olhinhos da carne, acalmemos a respiração e busquemos na mente o botão de sintonia com a estação de Jesus. Um breve silêncio, a seguir sons resultantes de uma música quase divina brotam da nossa intimidade. Enlevados ficamos e nesse estado mais sutil as nossas vibrações se aproximam das do Mestre, que numa atitude de amor se embota vibratoriamente para que o percebamos. Neste abraço fraternal que acontece no campo das vibrações, agradeçamos a Jesus. Nesta hora em que lá fora, na nossa escola Terra, o homem se agrupa sem rumo, desconhecendo o próprio destino, nós aqui beberamos gole a gole da água da vida que nos foi colocada à disposição desde aquele dia, há mais de 2000 anos atrás, quando ele, luz, se refez forma e forma se mostrou homem, Jesus. Abençoado seja aquele que constrói a casa sobre base sólida. Esta, os ventos não derrubam, se sobrepõe às dificuldades, vence os invernos, suporta as tempestades. É o abrigo verdadeiro. Para nós, esta casa é Jesus, que nos dá a garantia de que, na regra da salvação, não há exceção. Ninguém ficará esquecido, mas solicita àqueles que têm pressa em se libertarem das agruras do momento difícil, porque passamos todos, que o acompanhem. Um esforço individual de mudança interior, para que, em se aproximando cada vez mais das suas vibrações, sinta-se leve, liberto da carga que há muito traz. E saiba que cedo ou tarde, dependendo do seu esforço, a meta da libertação, que é a razão de ser da vida, fará parte da sua realidade. Por isso estamos aqui, Jesus. Embora as dificuldades que ainda trazemos, embora os desacertos que ainda nos permitimos envolver, queremos em Ti. Sois a luz, o farol das nossas vidas. E não há penumbra que tenha o poder de apagar esta centelha que vibra diante de nós e que seguimos avidamente, cada vez em passos mais acelerados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, faça-se a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males, pois é vosso todo o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja. Se nós formos buscar no acervo de informações da história da nossa humanidade, o instante em que os gregos eram o povo de destaque,
fatalmente observaremos que, dentre aqueles mais de 20 filósofos que deixaram marca na história do pensamento humano, 2 se destacaram: Sócrates e Platão. Até ali, as teorias das teologias até então vigente passavam de um campo de argumentação para outro, mas não se percebia uma linha mestra que estivesse sendo seguida e não se podia antever que mais cedo ou mais tarde, porventura, eventualmente, se chegaria a um ponto comum. Esses 2 notórios pensadores, filósofos, abraçaram o racionalismo, não o racionalismo comum, mas um racionalismo extremamente aberto e inteligente, que à época detiveram e deram certo rumo aos pensamentos que até eles chegaram. É muito difícil, quando se fala em conhecimento, separar e dizer com detalhe, tal ideia é de Sócrates ou de Platão. A intimidade dos 2 era tal, em termos de sintonia, que a diferenciação nem sempre é possível. Todavia, percebe-se, em estudando a vida dos 2, que Platão, que participou dessa visão racionalista, deixava claro que a razão não é suficiente e que, quando formos em busca das lições que tratam da verdade em torno da vida e da morte, é preciso que se vá além dela, que se transcenda a razão. E se formos buscar no pensamento de então grego as considerações dos eventos relacionados com o tema que estamos abordando, a morte, resumidamente, nós vamos tomar ciência de que eles tinham um Deus responsável pela morte, Thanatos, que era irmão gêmeo de um outro Deus, o Deus do sono, Hipnos. Nós vimos aqui que, na maioria dos casos, na nossa visão de entendimento espírita, a morte é um sono, e que numa minoria este sono pode transformar-se num pesadelo. Portanto, é perfeitamente normal e até natural que o homem ligue a morte ao estado de sono. Só que no entendimento dos gregos, este sono não era um sono de repouso, de descanso, onde o indivíduo poderia, eventualmente, acordar num outro estado vibratório. Não. Era um sono conturbado. E dizem eles, depois desse primeiro momento em que o indivíduo adormece, cai num estado de sono, ele se vê do lado de lá, numa região misteriosa, às bordas de um rio de águas escuras. É obrigado a subir num barco, e este barco leva-o através dessas águas até um certo local que eles chamavam de Hades, que era uma região sombria. Quem fizesse uma visitinha no Hades, viriam indivíduos sonolentos, sem inteligência, sem vontade própria, sem reação, sem ideal e sem esperanças. Esse era o primeiro estágio que eles tentavam passar do que acontecia em relação à morte. E era exatamente neste ponto, dessa região misteriosa e desconhecida, que ele se defrontava com um tribunal, onde existia sempre um juiz com seus 3 assessores, e eles procediam o julgamento das almas que ali estavam. Se elas fossem aprovadas, consideradas boas, iriam para o que eles chamavam de Campos Elíseos, o nosso céu, uma região onde não havia tempestades, temperaturas anormais, nem excesso de calor, nem excesso de frio. Uma suave brisa refrescava continuamente aquele campo de felicidade
e de paz. Era o local para onde eram levadas as almas boas. E eles aceitavam certos pecados, mas não admitiam qualquer desfaçatez que fosse contra os deuses da mitologia que predominava entre os gregos. Aquelas almas não consideradas boas iam para uma outra região que eles chamavam de Tártaro, o nosso inferno. Região sombria, de muita dor e de muito sofrimento. E cada um ia para uma ou para outra, para os campos elíseos, o céu, ou para o Tártaro, o inferno, em função desse julgamento, onde as obras e o comportamento dele, enquanto do lado de cá, no mundo da carne, contava e definia o que ele fora. Algumas raríssimas almas, e eles não dizem porquê, tinham o privilégio, entre aspas, de não irem nem para um lado, nem para o outro, nem céu, nem inferno. Subiam, se elevavam até o Olimpo, que seria, na verdade, o templo dos deuses, onde eles, os escolhidos, as raridades, iriam conviver eternamente com os seres imortais. Trouxe à tona essa lembrança de como eles viam o fenômeno da morte, para que a gente relembre que cada época, cada povo teve o seu entendimento em relação ao fenômeno da morte. Assim como hoje cada religião tem o seu. Nós já comentamos e hoje vamos revisar, para avançarmos um pouco mais, qual o entendimento que a doutrina espírita nos dá acerca da morte. Nas duas vezes anteriores, nós detalhamos e repetimos como acontece a morte do corpo físico. E eu disse a vocês que há uma substância fluídica, aqui demos o nome de fluido vital, energia vital, o princípio vital, que uma vez absorvida pelos nossos órgãos, lhes dá vida. E em contrapartida, o funcionamento dos órgãos do nosso corpo físico assimilam e retêm esta substância vital. É nesta união, junção, nesse casamento do fluido vital com os órgãos que se mostra o que nós chamamos de vida. Deixei bem claro que a matéria isoladamente é simplesmente matéria inerte, morta, sem vida. Que o princípio vital ou o fluido vital que dá vida, sozinho é apenas um fluido. É preciso que ele entre em conexão com a matéria e que a matéria possa absorvê-lo. Nesse casamento, sim, nós temos como resposta o que nós chamamos de vida biológica. E disse que o nosso corpo físico morre como os vegetais e os animais morrem, seres orgânicos, não pela falta desta gasolina, deste fluido vital. A causa da morte dos seres orgânicos não é a falta do fluido vital, mas o esgotamento dos órgãos. Quando, pelo tempo, eles envelhecem e perdem a capacidade de absorver ou reter o fluido vital, vem o que nós chamamos de morte. Às vezes, o tempo é curto, mas um acidente destrói ou danifica os órgãos do corpo de tal maneira que eles perdem a possibilidade de absorver este fluido e com isso vem a morte. Por isso eu fiz uma pergunta que eu vou repetir e dei a resposta. Se me perguntassem qual a causa da morte dos corpos, dos vegetais, dos animais e do próprio homem, não é essa substância, fluido vital ou princípio vital que dá vida aos corpos. Não. São os órgãos que constituem os corpos que estão impossibilitados pelo envelhecimento ou por danos gravíssimos de absorver este fluido. Depois, avancei e falei para vocês, numa síntese muito simples, clara e fácil de entender, como é o fenômeno propriamente dito da morte de um ser humano. E quando falo da morte no nível do ser humano,
eu já incluo mais um termo, porque morte, via de regra, se refere ao corpo de matéria, ao corpo físico. E quando eu falo do ser humano, entra no corpo físico mais dois ingredientes: o espírito propriamente dito e o perispírito, que é o seu corpo espiritual. Ser completo, ser integral na visão espírita é espírito propriamente dito, com o perispírito mais o corpo físico, se ele estiver encarnado. E morte é desencarnar. Disse a vocês que, se nós estivéssemos assistindo na televisão o fenômeno da morte usual, comum, que vai acontecer com todos nós que aqui estamos no corpo de matéria, nós veríamos um indivíduo entrando, primeiramente, num estado de entorpecimento. À medida que esse estado se aprofunda, os sentidos do físico, esses que nos permitem perceber o plano em que nós estamos, principalmente consciência de que estamos em tal local, a visão e a audição, começam a se desvanecer, perder a possibilidade de perceber com nitidez o plano em que nós estamos. À medida que eles vão se desligando, as imagens vão perdendo a nitidez, vão se apagando. E eu saio desse estado de entorpecimento e caio num estado mais profundo, que nós chamamos de estado de sono. A morte começa num estado de entorpecimento que evolui ao se aprofundar para um estado de sono. O indivíduo dorme e acorda do lado de lá, no plano que ele fez jus pelas atitudes dele, enquanto do lado de cá. A morte é um sono, onde o indivíduo adormece nesta faixa vibratória e acorda numa outra faixa vibratória, que nós, para facilitarmos o entendimento, dizemos do lado de lá. Mas quando ele acorda do lado de lá, ele não acorda com consciência, como acontece nas manhãs, na nossa cama, na nossa casa, no nosso quarto, diante da nossa família carnal, material. Esses que estamos encontrando todas as manhãs, nos alvoreceres do dia, não. Nós dormimos e acordamos no mesmo ambiente, nos encontrando com os mesmos seres, durante anos e anos. A primeira vez em que dormimos e acordamos num outro plano, num outro local, nos defrontando com outros seres, é óbvio que o indivíduo, no mínimo, vai estranhar. E entre este momento em que ele acorda do lado de lá, diante de seres que o acompanharam durante todo o processo que nós chamamos de morte, até aquele outro momento que vem depois, e que varia de acordo com o estado evolutivo do espírito, pode ser de alguns segundos, horas, dias ou meses, para que ele chegue a ter consciência: opa, agora eu morri. Na linguagem espírita, desencarnei, já não estou mais no plano físico, estou no plano espiritual. Entre o momento em que ele acorda e este outro em que ele tem consciência, há um espaço de tempo que varia de acordo com a espiritualidade do indivíduo, com o conhecimento, com a sua maturidade. Pois bem, esse espaço de tempo, entre o momento que ele acorda e o outro em que ele passa a ter consciência, nós chamamos de, baseado no Livro dos Médiuns, estado de perturbação, que eu gosto de chamar de estado de readaptação. Eu disse a vocês, quando nós dormimos fora de casa, num hotel, por exemplo, não raro, quando a gente acorda, podemos estranhar o ambiente. Não é aquele que estamos habituados a acordar todos os dias. Nessa primeira vez que acordamos do lado de lá, também é perfeitamente normal essa estranheza, porque o ambiente não é o mesmo e aqueles que estão nos aguardando e que a nossa visão percebe não são os mesmos. Esse período varia em função do estado evolutivo do espírito. Mas eu disse mais, esta morte que começa com entorpecimento, depois um sono, o espírito acorda do lado de lá, demora para ter consciência. Nesse trajeto todo tem alguns eventos bem peculiares.
Disse a vocês que há um momento, naquela etapa do sono, em que ele se aprofunda, em que nós participamos de um filme, como espectador e como artista principal. Eu sempre quis ser artista de cinema. Não me apresentei até para não tirar a oportunidade, né, do Brad Pitt. Mas quem de nós não gosta ou não gostaria, né, de pelo menos ter uma oportunidade de viver uma realidade num filme? Pois bem, todos nós iremos assistir um filme onde nós seremos o artista principal. Feliz daquele que, ao acabar de assistir este filme, colorido, emocionante, nele perceber cenas de prática do bem, que se sobrepõem em muito aos desacertos. Esse, acreditem, quando acordar do lado de lá, naquela festa, lembram? O festim de núpcias, da túnica nupcial? Essa festa acontece quando a gente acorda do lado de lá. Já imaginaram se quando nós acordarmos, depois desse filme, onde fomos o artista principal, alguém estiver nos aguardando com o Oscar da vida e dizendo: dessa vez você foi aprovado e valeu a pena? Esse filme é o Balancete. Balancete, porque nele os momentos de maior emoção e mais importantes em termos de conteúdos morais e de aprendizado desta vida são mostrados. Esse filme passa, sabem por onde? Por um local dentro de nós que tem o Hades da história dos filósofos gregos, um tribunal. No deles havia um juiz e 3 assessores. Nesse não há juiz, tampouco qualquer assessor. Na nossa consciência, um ponto do espírito, está um tribunal. E nesse tribunal estão guardadas, gravadas todas as leis morais. A nossa experiência dessa existência passa pela nossa própria consciência, e neste filtro é feito um auto-julgamento. No final do filme, a nossa vibração muda. Enquanto as cenas estão acontecendo, a emoção assoma, eu participo delas. Eu estou ou me desfazendo de energias ou retendo energias que deveria estar me libertando, porque é a hora de retorno à verdadeira vida. Se eu tiver com boas energias no final do filme, a minha vibração vai estar elevada. Se não, eu estarei com a vibração num padrão mais baixo. O que importa, porém, é que depois desse balancete, em que tudo que eu fiz é julgado pela minha própria consciência, ou eu me sinto mais leve, mais solto, mais seguro e mais feliz, ou eu vou ficar preocupado. Este estado de espírito, depois de estar neste cinema, assistindo esse filme, vai me dar com precisão se valeu a pena, se eu aproveitei a última oportunidade no corpo ou não. Disse mais, que ninguém tenha medo. Às vezes as pessoas temem a morte porque imaginam como é pavoroso. Observam o corpo no esquife, depois o fechamento pelo concreto, e imaginam, nossa, sozinho lá no escuro. E se der acidentalmente uma falha técnica do médico e eu ainda não houver desencarnado, esses e outros temores assomam nessas horas. E eu disse a vocês também que existe uma equipe espiritual, espíritos desencarnados, especialistas no processo do desencarne. Assim como quando a gente vem de lá para cá, reencarna, o médico obstetra, com a ajuda do ginecologista, do neonatologista e de outros, cuidam do corpo, do concepto que acorda na carne. Quando a gente volta, uma equipe maior, com melhores recursos, cuida de nós. Excetuando aqueles desencarnes bruscos, provocados pela irresponsabilidade do indivíduo enquanto na carne, todos os demais, se forem dentro da programação estipulada antes de reencarnar, acreditem, uma equipe sabe de antemão, está na hora dele voltar,
amigos de outras vidas, mas esses especialistas em desencarne acompanham o indivíduo durante todo o processo. Ninguém, sem exceção, fica sozinho na viagem de volta. Claro, cada um vai ter as companhias que ele conquistou. E se vocês quiserem saber que tipo de companhia vocês vão ter, nesta hora em que o corpo está sem reação, mas o espírito está mais ativo, basta observar as companhias que vocês procuram enquanto estão do lado de cá. Dize-me com quem andas e te direi quem és. Essa é uma lição da Terra e que vale com muita propriedade para esse momento. Mas ninguém está só. Disse mais, desencarne é um termo mais completo do que morte. Morte é quando o físico deixa de se movimentar. Quando o coração para, entra em colapso, o físico, pela falta do aporte sanguíneo que deixa de circular, perde a sua atividade. Isto é morte em se tratando do corpo físico. Desencarne, como já vos disse, entra na conversa espírito mais perispírito. E para entender o desencarne é mais fácil do que entender a morte do físico, porque substituam a palavra desencarne pela palavra desligamento. Desligamento porque desencarnar, numa linguagem simples, é desligar o espírito com o seu corpo perispírito do corpo físico. Não é arrancar, é desligar. E por que desligar? Ora, nós quando falamos do processo do encarne, da encarnação, nós aprendemos que desde a célula ovo até que 9 meses depois se forme o concepto, cada célula que no físico se materializa tem uma correspondente no perispírito, e essas células se ligam através de cordões fluídicos. Cada célula no corpo físico tem um cordão fluídico que a liga a uma célula correspondente no corpo espiritual. Para ficar mais fácil ainda de entender, se eu tirasse uma célulazinha aqui da ponta do nariz, esta célula está ligada através de um cordão fluídico a uma célula correspondente na ponta do nariz do meu corpo espiritual. Desencarnar é desligar esses cordões. E o processo é fácil de gravar, porque ele começa o desligamento pelas extremidades. Por isso, na nossa medicina, nós dizemos que os pés e as mãos começam a se esfriar. À medida que o tempo passa, os cordões fluídicos vão se soltando suavemente, das extremidades para o centro, dos órgãos menos importantes para os mais. Quando aqueles cordões que prendem o perispírito ao físico na altura do coração se desligam, o coração, por falta do fluido vital que vem do corpo espiritual para o físico, enfraquece, para de funcionar. Minutos depois vem a morte do corpo físico. Morte do corpo físico. Por isso eu disse que o desencarne é mais completo. O desencarne, ele se completa, se fecha, quando todos os cordões fluídicos que ligam o perispírito ao corpo físico estão desligados. Para dar uma ideia em conjunto, eu posso agrupar em 4 situações extremas essa ligação entre perispírito e corpo físico. Mas para que vocês entendam o que eu vou colocar, lembrem, o corpo físico está ligado ao corpo espiritual, perispírito, através de cordões fluídicos. Cada molécula do corpo físico está ligada a uma molécula correspondente no perispírito. Se o cordãozinho fluídico de uma determinada molécula solta, desliga-se, não há mais passagem do fluido vital e a porção física começa a perder a vitalidade e daqui a pouco deixa de funcionar, na nossa linguagem, morre. Pois bem, pensando nessa ligação perispírito e corpo físico através de cordões fluídicos, eu posso
criar 4 situações extremas para que vocês tenham uma ideia de todos os tipos de desencarne possíveis. Por exemplo, o primeiro deles: se naquele momento em que a vida orgânica do corpo físico se extingue, na hora em que o corpo físico, na nossa linguagem, morre, se neste momento da morte da vida orgânica ou do corpo físico, as ligações fluídicas entre o perispírito e o corpo físico estiverem completamente realizadas, não houver ponto de ligação entre perispírito e corpo físico, a alma, o espírito que está desencarnando, não sofre absolutamente nada. Como entender isso? Ora, não é o perispírito o corpo das emoções, o corpo das sensações? Se na hora em que a morte se consuma com o desencarne que se completa, não há ligação entre o corpo das sensações com o corpo físico, e o físico está morrendo, não há dor, o indivíduo não sente absolutamente nada. Vou dar exemplos de quando isso acontece. O indivíduo com 80, 90 anos de idade, que teve uma vida espiritualizada, não santo, mas espiritualizada como nós, uma vida regrada, não pura, cometeu alguns excessos, mas tentou se melhorar, viveu 80, 90 anos, ora, os órgãos do físico dele envelheceram. O corpo físico, quando ele chega no processo do desencarne, está praticamente morto. Neste momento, o perispírito com o corpo físico tem os cordões quase todos desatados. Ele simplesmente se solta do físico, volita e é levado pelos especialistas do além para uma estância do lado de lá. Ele adormece suavemente. Não raro pessoas com 80, 90 anos desencarnam durante o sono. Uma vez me perguntaram, mas e quando a pessoa morre dormindo? Eu digo, sorte dela, porque ela já estava num estado de sono e entrou no outro com mais facilidade. E se a idade for avançada, que maravilha, essa é até a morte ideal. Outro exemplo, o indivíduo pode ter 40, 50 anos, mas é portador de uma doença grave, terminal, que ele consumiu 10, 20 anos da existência com dores acerbas, como câncer, por exemplo. Quando ele desencarna, aquele corpo em que o espírito está alojado, levou anos sofrendo, padecendo, e esse período longo de dor e de sofrimento, de dificuldades, vai desatando os cordões fluídicos. Quando chega a hora dele partir, quase todos eles estão desligados, o corpo está quase sem vida, surrado pela patologia grave do câncer. Ele se solta e vai com todas as facilidades de encontro ao plano que ele fez por bem merecer. Há um autor espírita que diz até que doença longa, demorada, com sofrimento, é vitamina para o espírito. Ele quer dizer que para o espírito é muito bom. Então lembrem, se no momento do desencarne, a ligação perispírito e corpo físico não existe mais, porque os cordões se romperam pela idade avançada ou por uma doença demorada, e o corpo estiver quase desfalecido, o espírito simplesmente vai embora e não há absolutamente dificuldade nenhuma na hora que ele se solta aqui e até quando ele acorda do lado de lá. Porque esse período de demora, à medida que os cordões vão se soltando e se liberando, vai colocando o próprio espírito em contato com o lado de lá. Você já deve ter tido contato com algumas situações como essa que eu vou contar. Pessoas de idade avançada, no leito, adoentadas, não espíritas, que começam a falar para a família que aquele que já desencarnou está ali, e a família não acredita. Eu me lembro de um caso em que, acompanhando uma amiga muito querida desta casa, nós fomos numa família aqui perto, que eram católicos ferrenhos, e ela era uma vidente extraordinária, e ela nos contava, está aqui 2 ou 3 personagens da família que já desencarnou.
E como a família era muito chegada a ela, ela não queria feri-los. E não podia contar a eles que aquilo que a doente na cama dizia era verdade, porque ela mentalmente confabulava com esses espíritos que já haviam voltado para o lado de lá há um bom tempo e que haviam convivido com a pessoa que estava na cama nessa existência. Outro caso que nos dá uma noção de como acontece o desencarne é o oposto. Imaginem que naquele momento em que o corpo físico falece, morre, a ligação espírito-perispírito está no auge da sua força. Ou seja, se eu tiro uma fotografia na hora em que a morte acontece, o desencarne se consuma, eu percebo que os cordões fluídicos que ligam o perispírito, molécula a molécula ao corpo físico, estão intactos, íntegros. A ligação está forte e o corpo falece. Exemplo, um jovem que num acidente de carro, por exemplo, vem a desencarnar. No corpo que bruscamente falece porque os órgãos vitais se danificaram, pulmão, corações, cérebro muitas vezes dilacerados, tornam impossível aquele corpo físico reter e assimilar o fluido vital. Com isso ele morre. Mas a ligação espírito-perispírito na idade do jovem é forte. Todos os cordões fluídicos estão ligados. Resposta a essa situação: este indivíduo sofre, padece muito, porque ele se ressente desse desligamento que vai ter que acontecer, e de uma maneira violenta e brusca, já que o corpo não pode mais alojar o espírito na sua intimidade, e os cordões como que se rompem ao invés de se desligar, e esse rompimento brusco, claro, essa separação violenta, acelerada, rápida, forçada e provocada do perispírito em relação ao físico, causa muita dor. Jovem que desencarna numa atitude não programada vai padecer. Para que ninguém se assuste, porque com certeza devemos ter irmãos aqui que tiveram pessoas jovens na família que desencarnaram, lembrem de um detalhe. Muitas vezes o jovem desencarna nessa idade, resultado de uma programação que já estava acertada do lado de lá, antes dele encarnar. Se isso faz parte de uma programação, o que eu falei não vale. Eu estou me referindo aos jovens que se envolvem com droga, que abusam do sexo, que são violentos. Hoje nós vemos nas academias os jovens fortes, hábeis na técnica de agredir. Se o indivíduo numa situação dessa envolve-se em circunstâncias e o seu desequilíbrio lhe antecipa a morte, é uma morte dolorosa e ele vai sofrer. Mas não levem este caso para todos. Lembro-me de um tirado nos livros do nosso querido Chico Xavier. Isso veio à tona porque a mãe, depois de alguns anos, procurou esse médium hábil. E aí soube-se do caso. Um jovem com a sua irmã, mas a mãe, num domingo, numa das cidades de Minas Gerais, saíram para visitar uns amigos da família. E ele narra: quando chegamos diante do apartamento, eu encostei o carro, a mãe com a irmã saíram, e estavam a alguns passos, quando ouviu-se um estrondo, um ruído violento de um caminhão, que bateu no carro. A mãe olha para trás, vê o fogo surgir e o carro explode. Teve tempo de precisar que o jovem levantou e ela teve a impressão de que ele estava a lhe dizer alguma coisa. Depois de horas, o que se via era um corpo completamente queimado. Claro que ela sofreu e muito. Depois de algum tempo foi ao querido Chico e ele recebeu uma mensagem em que o jovem dizia: mamãe, não chore. Não chore, porque naquele momento em que o baque se deu, eu me assustei e desmaiei.
3 dias depois, na contagem da terra, eu estava acordando do lado de cá, e o primeiro rosto sorridente que os meus olhos perceberam foi do vovô, e declinou o nome do vovô. Estavam lá também, e deu a relação de outros seres que a mãe conhecera do lado de cá. Falou dos amigos espirituais e disse: mãe, não chore, porque agora eu sei, estava tudo combinado. Eu deveria ter este gênero de morte, porque tinha um acerto de contas com o passado, e agora, graças a Deus, eu já me liberei. Além do que, oportunamente nós vamos ressaltar este detalhe, não é raro que o jovem sabe que vai desencarnar. Durante a noite o espírito sai do corpo, encontra-se com o mentor espiritual e ele diz: ó, está na hora, logo você volta. Ele é preparado para esse desenlace. Quando se fala em misericórdia divina, lembrem-se desses detalhes. Este é o segundo caso que eu queria chamar a atenção. Pode acontecer sim, que a ligação fluídica entre perispírito e corpo físico esteja na sua plenitude, todos os cordões presentes e a ligação é efetiva. O físico vem a morrer por um acidente. A morte normalmente é traumática, dolorosa, se não for programada. Mas tem um terceiro caso, em que o corpo físico também morre, e a ligação entre corpo físico e perispírito não está nem no máximo e nem completamente efetuada, mas quase que totalmente completada. Boa parte dos cordões fluídicos estão já desatados, alguns às vezes no coração, outros no cérebro, que são os últimos que se desligam, persistem. Quando há poucos cordões fluídicos ligando o perispírito ao físico, o indivíduo não sente absolutamente nada, porque essa equipe que está cuidando tem como anestesiá-lo para que ele durma tranquilamente e acorde do lado de lá. É mais um exemplo de que a morte é um sono. Essa quase que insuficiência, esses poucos cordões fluídicos não são suficientes para provocarem um traumatismo maior que venham a implicar em medo ou em sofrimento nessa viagem de retorno. Um último exemplo, ou melhor, antes de avançar, eu quero chamar a atenção que este terceiro caso é a realidade da maioria dos nossos desencarnes. Quase todos nós estaremos incluídos nesse terceiro caso. Alguns cordões, mas sem dor e sem sofrimento. O último caso, sim, ele é diferente dos 3 anteriores, porque nos 3 citados, o corpo físico havia, na nossa linguagem, atingido o estado de morte. Neste último, não. Neste último, o corpo físico e os órgãos estão funcionando. A ligação espírito-perispírito é máxima. E o indivíduo resolve, por conta própria, numa atitude covarde, de falta de fé na vida, em Deus, comete o suicídio. Esse nós vamos estudar com detalhe, é um caso grave, porque a ligação é máxima. O físico está na sua plenitude e ele decide, sem um preparo mental adequado, dar um tiro na cabeça, atirar-se sobre um carro, enforcar-se, afogar-se, recorrer a outros meios, não importa. Essa atitude impensada, brusca, que vai contra as leis de Deus frontalmente, nós vamos ver, causa sofrimento e muito. Apenas, rapidamente e superficialmente, para que vocês tenham uma ideia, se este fulano que deu cabo da própria vida estiver com 30 anos, lembram que eu disse que cada um recebe um copinho de fluido vital, que tem a quantidade necessária para o tempo de vida programado? Se na sua programação ele devesse ficar aqui até os 70, não é raro que ele passe os outros 40 anos que faltam, mesmo com o corpo físico em estado de decomposição, com os cordões fluídicos parcialmente desligados, preso ao corpo físico e participando da decomposição do corpo.
Imaginem o quanto deve ser pavoroso alguém perceber-se num estado de insanidade mental, porque o suicida perde todo o comando da mente, se desequilibra completamente, preso no túmulo, acompanhando e assistindo os vermes a corroerem-lhe a realidade do corpo de matéria. Deve ser e é pavoroso. Além do que, aquele instante em que ele se envolveu para que a vida se desfizesse, se num tiro na cabeça ou se jogando-se abaixo de um trem, aquelas cenas vão e voltam continuamente. Há um caso narrado num dos livros da psicografia de Divaldo, em que ele conta que o indivíduo joga-se sobre o trem, o cérebro espoca, dilacera-se, e do lado de lá, depois de muito tempo que ele revivia aquela cena, alguém orou, e ele teve um segundinho só, de paz. Quando ele pensou, que bom, eu estou livre, ouviu o apito do trem, viu-se jogando, o cérebro espocando, e aquela cena se repetiu por muito e muito tempo. Por isso este último modo horrendo de se desligar do corpo da matéria, nós vamos tratar com muito cuidado oportunamente. Fiz algumas menções rápidas para que alguém que, por falta de conhecimento, ignorando a verdade e que pensa na possibilidade de fugir dos problemas da vida através da morte, saiba que está enganando a si mesmo, porque depois da morte ele vai encontrar o problema amplificado e ampliado muitas vezes. Essas são 4 formas extremas, e delas, com mais vagar, com mais atenção, nós poderemos futuramente, e faremos a partir da nossa próxima reunião de estudo, a análise de vários casos e situações diferentes de como os desencarnes acontecem. Para encerrar, eu gostaria de lembrar, nós espíritas, com o que estamos aprendendo acerca do fenômeno da morte, agora hoje propus-me a trazer a vocês entendimento do fenômeno e dos eventos que envolvem a morte. Com o que iremos ver para frente, temos a obrigação de aproveitarmos o ensejo de cada dia, porque aquilo que nós vamos levar para lá, o plano em que nós iremos acordar do lado de lá, tem muito a ver com a bagagem que nós carregamos e escolhemos enquanto estamos do lado de cá. Numa das páginas ricas em sabedoria de Emmanuel, que está num dos seus livros Justiça Divina, em que ele comenta os eventos do livro Céu e Inferno, onde espíritos que morreram e acordaram do lado de lá contam como foi a passagem e as primeiras experiências no plano verdadeiro da vida. Diz ele: comparemos-nos, não tentando nos nivelar aos animais, mas façamos uma comparação observando os animais que temos na Terra. Isso porque se alguém perguntar a si mesmo, e nós perguntamos frequentemente, onde será que eu estarei depois da morte? É claro que o sonho da maioria seria um plano de paz, os campos elíseos dos gregos. Felicidade, paz, harmonia, não mais doença nem sofrimento, reencontro com os seres amados, e até se desse para Deus dar uma ajudazinha, que os inimigos não conquistassem o mesmo campo elíseo que nós conquistamos. Pois bem, nos propõe Emmanuel, observe, se você quiser saber como estará e onde estará do lado de lá os animais. E começa nos exemplificando pelo cavalo. Diz, o cavalo que serve-o carregando a carroça, solte-o e observe as suas ações e reações. Ele volta para o pasto a satisfazer os anseios do abdômen, respondendo aos seus instintos. Não espere que ele haja de outra maneira. Diz ele, observe a serpente que está retida temporariamente num laboratório, para que o seu soro seu veneno seja retirado para a composição
do soro antiofídico, solte-a novamente lá no campo de onde ela veio, e ela volta à caverna de onde foi tirada, reconstituindo o seu veneno. Diz mais ele, observe o corvo, que fica retido para estudos num laboratório, solte-o e ele volta à imundície, que é o seu meio natural. Diz mais, observe a abelha, que está retida na mão do apicultor para observações científicas. Soltando-a, ela volta para a colmeia e dá cabo do seu trabalho. Cada um deles, uma vez liberado, mesmo ainda sob os efeitos do instinto que caracterizam o animal, mostram-se tal qual são diante da liberdade que nós lhe dermos. E fecha a lição dizendo, nós, os humanos, seguimos a mesma lei. Se durante o momento em que estivemos do lado de cá, nos observássemos em pensamentos, o que pensamos, em palavras, o que falamos, em gestos e ações, o que fazemos, principalmente nas horas de solidão, nos conheceríamos melhor. E se enquanto aqui eu penso, falo e faço, quando estou sozinho tais coisas, eu sei que quando eu for para lá, eu continuarei pensando, falando e fazendo as mesmas coisas. Por isso, o final desta viagem, que nós começamos há 2 ou 3 quartas-feiras e que hoje se consuma, vai depender do empenho e do esforço de cada um a cada dia enquanto do lado de cá. O guia, vocês sabem, é Jesus, o nosso professor, o nosso terapeuta, o nosso psicólogo e o nosso parapsicólogo. Ele dá as coordenadas através do Evangelho de como devemos agir. Cada dia uma nova aula no quadro da vida, e o nosso corpo é o giz com que temos que escrever as lições e os aprendizados, porque quando o dia se fecha, aquela aula se foi. Cada vez que o sol se põe, é como se Deus estivesse iluminando a nossa mente, dizendo, aproveite meu filho, porque este período é outra aula que se vos mostra nessa cadeia de aprendizados. E quem aproveita cada momento, fechando as horas, quem se completa nas horas, robustecendo os dias, quem chega às semanas olhando para os dias que lhe antevieram, tendo a certeza de que nesta valeu a pena, fechará os meses, os anos e na hora do retorno, com a consciência tranquila de que fez o que poderia ter feito, esquecendo dos demais. O que vai ser cobrado é o uso que ele fez dos dons que ele trouxe quando chegou aqui. Consciência tranquila de que fez o que poderia e deveria ter feito, mas a fé robusta que a doutrina dá, ele entra em estado de entorpecimento, cai num estado de sono, assiste um filme maravilhoso e quando acorda do lado de lá, eu tenho certeza, talvez não receba o Oscar como tendo sido o maior de todos os atores, mas com certeza entrará num clima de festa do festim de bodas. A sua túnica nupcial ou perispírito será luminosa, radiante, perfumada. E ao abrir os olhos, ele receberá do lado de lá aplausos que fluem de corações em energias sutis divinas e quem sabe até possa vislumbrar a face daquele que para nós representa a plenitude do amor, Jesus. Se há um sonho que nós devemos acalentar, para que se mostre neste sono da última vez no corpo, é esse, de que vivamos cada dia do lado de cá, de modo a que no último dia em que deveremos acordar do lado de lá, o primeiro rosto que vislumbremos seja o dele, o de Jesus. E se isso acontecer uma vez só, como aconteceu com o nosso querido Chico Xavier, acreditem, nós nem precisaremos mais voltar à carcaça da carne. Essa é a razão da vida, essa é a motivação dos cristãos e essa é a proposta da doutrina espírita. Viva, viva de tal maneira, enfrentando os desafios da vida, de modo a que, quando a morte te chamar, estejas conscientes dela, enfrente-a, como disse o apóstolo Paulo, ó morte,
Onde está o teu aguilhão? Não a temo. Se nós conquistarmos o estado de fé dele, que já vivia Jesus, nada a temer. É continuar cumprindo a nossa parte e aguardar este chamado para a verdadeira vida. O Espiritismo, através da fé racional que nos propõe, nos prepara para que, nesta hora da grande transição, estejamos preparados, com a bagagem de vida e, quem sabe, tornando realidade, no meu entender, o maior dos sonhos que um ser na forma, pelo menos sendo cristão, possa ter, o de encontrar Jesus e acortando do lado de lá, diante daquele sorriso divino, aquele olhar meigo e doce, possa se jogar nos braços desse ser divino e ele nos aconchegando junto ao peito, dizer do nosso nome e completar dizendo: meu filho, desta vez você venceu. Que Jesus nos abençoe.